Olá, seja bem-vindo ao programa De Discípulo para Discípulo. E o tema de hoje é a misericórdia no discipulado. Você sabe o que é misericórdia? Você sabe como aplicar a misericórdia no discipulado bíblico cristão? Nós vamos conferir isso no programa de hoje. Então, roda a vinheta. Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso programa De Discípulo para Discípulo e eu estou aqui com o pastor Pedro. Olá, tudo bem? Como está? Como está, Gabi? Como está, queridos irmãos que nos acompanham? Deus abençoe cada um de vocês. Tudo bem, pastor? E eu já queria pedir à nossa audiência que curtisse esse vídeo, compartilhasse aí nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Deixe o seu comentário, deixe as suas perguntas para que a gente possa aí trazer no próximo programa estas perguntas. E hoje nós iremos tratar desse assunto, pastor, que é a misericórdia. Nós viemos aí tratando vários assuntos, né? O amor no discipulado, a justiça no discipulado. Sim. Falamos de vários conteúdos, vários conceitos teológicos que eu tenho aprendido muito aqui, conceitos estes que eu não sabia antes. E hoje nós traremos a misericórdia. E eu queria, então, que o senhor começasse explicando para nós o que é a misericórdia, como a misericórdia é vista assim, de uma visão bíblica, de uma visão reformada. Certo. Para a gente falar de misericórdia, primeiramente, a gente precisa falar, Gabi, do versículo 16 do capítulo 4 de Hebreus. Esse texto é muito importante para a gente falar de misericórdia, porque ele diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Misericórdia, tecnicamente, significa colocar o coração na miséria do outro. A palavra misericórdia é a união de duas palavras, miséria e cardia. Cardia tem a ver com coração, de cardíaco, tudo isso relaciona-se com o coração, e nós temos a miséria. Então, olhando para a palavra misericórdia, nós vemos a definição que é Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita graça, ele tem empatia com a nossa situação de miserabilidade depois da queda, e Deus age conosco de uma forma a cuidar de nós, a estender a sua bondade sobre nós, apesar de nós nos merecemos. Então, misericórdia, biblicamente e teologicamente, é Deus aplicando a sua bondade na nossa vida sem nós merecermos. Muito interessante, pastor. E como essa misericórdia de Deus se relaciona com os outros atributos de Deus, como a justiça e o amor, por exemplo? Bem, a relação dos atributos de Deus é interessante, porque tem atributo de Deus que ele atua e o outro deixa de atuar. Mas a justiça de Deus, ela não tem misericórdia. Ela não existe um relacionamento da justiça com a misericórdia. Nós vemos a justiça de Deus em Cristo. Cristo cumpre tudo o que tem que cumprir, Deus supre a sua justiça, e a partir do momento que ele supre a sua justiça em Cristo, aí ele aplica misericórdia para conosco. Mas primeiro a sua justiça teve que ser cumprida. Depois disso, o que motivou a Cristo a cumprir a justiça foi o amor. Foi o amor que motivou Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, então o amor motivou Deus a que Cristo viesse, a Cristo morresse, fosse a justiça, e a partir desse momento, a justiça satisfeita, o amor agora vira as suas armas para a misericórdia. A misericórdia é um ato posterior à justiça de Deus, é um ato, tanto a justiça como a misericórdia, motivados pelo amor, mas cada um no seu tempo determinado. Então, nós poderíamos dizer que a misericórdia, Deus não teve misericórdia nem com seu próprio filho, por amor. Por isso ele aplicou a justiça? Deus não há nenhum tipo de misericórdia na relação de Deus do Pai com o Filho, de Deus Pai e Deus Filho. A relação entre eles é uma relação de justiça.
E essa relação de justiça gera a salvação que nós temos hoje, todo o processo, e gera a condição da misericórdia. Então, a justiça suprida em Deus foi suprida. Então, agora Deus pode atuar de misericórdia para com os seus filhos, e atua também de misericórdia não só para com os seus filhos, para com a humanidade inteira, mas existem níveis de misericórdia. Uma misericórdia, Deus usa de misericórdia para com o ímpio, mas não significa que a misericórdia que Deus tem com o ímpio vai levá-lo à salvação. Mas Deus usa com misericórdia para todo mundo, mas de forma incondicional, de forma perene, sem terminar nunca, com os seus filhos, através do sacrifício de Cristo. Então, essa relação do pai com o filho é uma relação sem misericórdia, porque eles não precisam de misericórdia, porque eles são autossuficientes, eles não erram, eles são perfeitos em si, em seu ser, em toda a sua estrutura. Então, a misericórdia é para gente como eu e você, Gabi. A misericórdia é para gente que precisa da graça de Deus, gente que precisa que alguém coloque o coração na nossa miséria. Deus não tem miséria. Sim, é muito interessante e é bom relembrar que eu não sei quem está nos assistindo hoje, mas eu não sei qual o nível de conhecimento você tem da Bíblia, mas quando a gente fala disso, nós estamos relembrando que nós somos pecadores, Sim. né? Que nós precisamos de Deus, e por isso que Jesus Cristo teve esse sacrifício na cruz. Por isso, e essa é a história da redenção, da salvação, para todos nós, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos nos salvar. Nós Jamais. precisamos da misericórdia de Deus. Aí só falando um pouco mais detalhado, Gabi, nós precisamos, em primeiro lugar, é bom entender os passos. O primeiro passo é o amor. O amor gera o quê? A graça. A graça gera o quê? A justiça. E a justiça gera o quê? Misericórdia. Então, Deus primeiramente nos amou. Ele amou na eternidade, amou você na eternidade. Aí ele amou a Gabi. O que é que eu faço para salvar a Gabi? O que é que eu faço para restaurar a Gabi? Né? Então, ao amar, ele usa a graça. Aí a graça faz o quê? A graça envia Jesus. Nós não merecíamos Jesus. Então, a graça envia Jesus. Ao enviar Jesus, Jesus faz o quê? Supre o quê? A justiça. Ele se torna a nossa justiça. A sua oração não é ouvida, a sua oração não é ouvida porque você é bom, porque você é bonzinho. A sua oração é ouvida pelos méritos de Cristo. É por isso que a gente ora em nome de quem? De Jesus. E a partir daí vem os benefícios. E um dos benefícios mais extraordinários é a misericórdia. A misericórdia. Então, a misericórdia vem aí depois de todo esse processo, Gabizinha. Muito interessante, pastor. E assim, como a misericórdia de Deus influencia na nossa abordagem ao discipulado? Porque nós estamos aqui falando de uma misericórdia de Deus para conosco, pecadores, e nós estamos aqui na missão de discipular, na missão de pregar o Evangelho. E isso interfere assim numa relação de humano para humano, de pecador para pecador. Sim. Então, a minha pergunta seria: como a misericórdia de Deus influencia na nossa abordagem neste discipulado? Tem um texto que lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17, que diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia. A relação, toda relação nossa, precisa ser uma relação, uma palavra muito conhecida no meio dos psicólogos e deveria ser uma palavra conhecida no meio da igreja, empatia. Misericórdia tem muito a ver com quando falamos de nós, que começamos um discipulado, a pessoa que sentou, a pessoa que esteve conosco, a pessoa que está caminhando conosco, nós devíamos ter uma empatia com aquela pessoa. Então, a misericórdia ela é centrada na empatia também. Deus consegue ter isso de uma forma teórica, porque Deus nunca caiu, Deus nunca teve nenhum problema. Deus, de forma teórica perfeita, que a gente chama, Deus consegue o quê? Deus consegue ter misericórdia de nós de forma perfeita.
Agora, nós deveríamos, movidos não por um conhecimento teórico perfeito, mas por um conhecimento prático na nossa vida, sabendo que nós fomos alvo da misericórdia de Deus, ter a misericórdia com aquela pessoa que nós estamos discipulando. Por isso que o texto fala aqui que a sabedoria de Deus, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva, mas ela é cheia de quê? De misericórdia. Então, esse é um elemento essencial quando você começa a discipular alguém. Porque você vai discipular a pessoa e você vai descobrir que aquela pessoa tem um monte de erros. Você vai discipular a pessoa, você vai descobrir que aquela pessoa tem uma área fraca da vida dela. Você vai descobrir que aquela pessoa não consegue avançar em alguns tópicos da vida cristã. E se você não tiver misericórdia, você vai pegar aquela pessoa e jogar numa lata do lixo e vai se sentir até melhor do que aquela pessoa. Então, a misericórdia é essencial, né, juntamente com a empatia, Gabi. É verdade, pastor. E eu vejo também que, muitas vezes, a gente quer que hajam com misericórdia conosco, com empatia, né, na Sim. nossa realidade, no nosso pecado, na nossa condição. E, muitas vezes, falta a gente ter essa mesma vontade, né, de agir com misericórdia e empatia para com o outro, que é sempre bom quando vem para a gente, mas para a gente sair, às vezes, de uma posição desconfortável e agir com o outro com misericórdia não é fácil. E pior é quando é seletiva. Porque, assim, a gente tem misericórdia de um filho, tem misericórdia de um pai, de uma mãe, tem misericórdia de uma pessoa que talvez fez uma coisa até pior, mas a gente não tem misericórdia de quem? De outras pessoas. Porque isso não é misericórdia, isso, na verdade, é algum tipo de egoísmo que a gente demonstra, em que a gente seleciona as pessoas que nós vamos ser misericordiosos. Interessante. Né? E aí é um problema para nossas relações, porque, veja bem, como eu vou demonstrar isso aqui num exemplo bem caro para o pessoal que está assistindo. Um homem trai a mulher. E aí a mulher descobre que traiu. Geralmente, sabe o que acontece? A traída não fica com raiva do marido por muito tempo. Ela fica com raiva da outra mulher. E geralmente o cara nem falou que ela é casado. Geralmente a outra nem sabia. Claro que tem mulher sem vergonha em todo lugar, obviamente. Mas é interessante notar que a nossa misericórdia, que não é misericórdia, mas é algum tipo de egoísmo seletivo, a gente, para levar vantagem, a gente é misericordioso. Para se livrar de um problema, a gente é misericordioso. Né? Mas quando é para se vingar, quando é para pisar, quando é para humilhar, a gente não é misericordioso. Tem um texto, Gabi, aqui na Palavra de Deus, está lá em Lucas 6, que o pessoal passa por cima desse texto, que é os versículos 36 e 37. Diz assim, é uma ordem. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Esse texto é muito legal, porque ele vai falar o seguinte: você recebeu misericórdia de quem? De alguém que não deveria dar misericórdia para você. Agora você tem que ser misericordioso com o outro, porque você e ele são do mesmo nível. Uhum. Deus não devia ter dado misericórdia para você. Uhum. Deus não devia ter derramado misericórdia na sua vida. Mas Deus derramou. E ele não devia. Agora, você, ao receber essa misericórdia, você é devedor da misericórdia para com seu irmão. Mas o que a gente prefere? A gente prefere condenar. A palavra julgar aqui não é julgar. Nós julgamos tudo. É uma tradução horrível essa. Acho que algumas Bíblias depois vão vir com uma palavra diferente. Julgar aqui tem a ver com dar a sua opinião no contexto bíblico. Eu posso dar minha opinião, eu posso falar isso. O que eu não posso é condenar as pessoas. Por isso que ele vai repetir, vai dizer, não condenem, não serão condenados. Então, eu posso julgar? Posso. O que eu não posso? Condenar. O que é julgar na Bíblia? Falando biblicamente, é alertar o outro. Se você está fazendo isso, muda de vida. Muda de vida. Isso não é julgar. Ah, você está me julgando? Está falando que eu estou errado? Não, você está adulterando. É claro que eu estou te julgando, eu estou te alertando. Você não deve fazer isso. Uhum. Você está mentindo. Você está me julgando? Não, você está mentindo. Não é que eu estou te julgando. Você está mentindo, eu estou te alertando. Agora, tem pessoas que o que acontece? Já joga a pessoa no inferno. Ah, você está no inferno, você está nisso, você está aquilo. Aí é condenar. E, ao fazer isso, eu não estou usando de misericórdia.
Lembrando sempre da nossa posição, que nós não temos poder para salvar ninguém. Exato. Nós não sabemos quem vai ser salvo. Nós não sabemos quem são os escolhidos de Deus. Então, nós estamos na mesma posição, porque a gente não sabe nem se a gente... Aliás, nós sabemos da nossa salvação. Deixa eu me centrar aqui. Nós sabemos da nossa salvação, mas nós não podemos fazer isso porque estamos numa situação de pecado também. Sim, Nós sim. não somos o Senhor da vida, o que acontece o Senhor da salvação. a maioria das pessoas se desviam ou não complementam o seu discipulado porque o discípulo se sente inferior ao discipulador. Isso é interessante. É verdade. Você começa a discipular uma pessoa e você se sente superior a ela. É verdade. E você começa a ser possessivo, dominador. Tem muita gente que não consegue discipular outra pessoa porque quer se meter na vida da pessoa. Então, nós temos que entender que antes de me meter na vida da pessoa, eu preciso levar aquela pessoa a ter uma consciência diante de Cristo. Ela não deve nada para mim. Ela deve para Cristo. Ela deve se comportar diante de Cristo. E ela tem que aprender a se comportar diante de Cristo em qualquer lugar. Agora, o que acontece é o seguinte, o discipulador, muitas vezes, sem o uso da misericórdia, passa a ser alguém dominado, porque ele não foi discipulado de forma correta, ele teve falhas no seu discipulado, ele transfere essas falhas para o discipulado que está tendo, e geralmente uma dessas falhas é o legalismo. Então a pessoa, eu vi a pessoa fazendo isso, fazendo aquilo, aí já comunica o conselho, comunica a igreja, e não dá tempo, e não espera para que as pessoas venham a digerir e aprender. Exatamente. E mudar. Isaías 30:18 diz assim, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhe misericórdia. Ou seja, Deus tem paciência conosco. E Ele é santo, não deveria. Né? O texto bíblico diz, na ira lembra-te da misericórdia. Então, nós estamos muitas vezes discipulando errado. Por que estamos discipulando errado? Porque a gente não tem o pressuposto da misericórdia. A gente é legalista. E ao ser legalista, a gente vai destruir aquilo que está começando a ser formado no outro, que é Jesus, que é o amor à igreja, o amor aos irmãos. Nós devemos aplicar a misericórdia sempre, esperar, sem deixar de aplicar, obviamente, a disciplina. Mas a disciplina precisa ser aplicada com misericórdia. Muito interessante, pastor. Eu sempre aprendo muito aqui nesse programa e também quero deixar aí para quem nos assiste que eu também estou numa posição aqui de aprendiz, de aprender aqui da Bíblia, de fazer minhas perguntas, de questionar dentro do tema que a gente está debatendo. E eu quero te encorajar também a fazer suas perguntas. Se você, neste momento, não concorda ou não entende completamente o que está sendo falado, deixa suas perguntas, porque é assim que nós vamos crescer, que nós vamos crescer espiritualmente, né? A gente pode orar, pode pedir a Deus aí o discernimento da palavra através desses programas aqui. Então, faça esse experimento. Ore, mande suas perguntas, deixa Deus ir falando com você através desses episódios também, né, pastor? Sim, claro. Você pode rever os episódios, enviar perguntas, e a gente vai trazer as perguntas aqui, ou vai estar falando no podcast também que nós temos, nos programas. Você acompanhando a United TV, você vai ter acesso a essas respostas. Nós também estamos aprendendo, obviamente, todos nós somos discípulos de Cristo, e todos nós somos discípulos uns dos outros de alguma forma. Sim. Então, mas você pode caminhar junto com a gente, e a gente quer ajudar você, quer abençoar a sua vida. Sim, pastor. Mais uma pergunta aqui. Como os discipuladores podem cultivar um ambiente de misericórdia e graça, permitindo que os discípulos cresçam e desenvolvam? Um ambiente em que as pessoas possam confessar pecado sem serem excluídas. O problema de você confessar pecado, e isso tem no meio dos pastores. Existe um projeto chamado Projeto Timóteo, inclusive eu vou estar visitando esse projeto lá para o mês de abril, ou mês de junho, julho, e é um projeto que vou visitar em um estado aqui dos Estados Unidos. É um projeto que visa cuidar de pastores. Porque o que acontece? O pastor não pode errar. É verdade.
E aí, se ele conta para um presbítero, o presbítero vai lá e leva para o conselho, leva para o presbitério e ele se acaba. Né? Então, assim, esse ambiente não é bíblico. Porque Davi errou, Moisés errou, Abraão errou, e Deus cuidou deles. Sim. Não é aqui passar a mão no pecado, é condenar o pecado e cuidar do pecador arrependido. E, às vezes, a gente não quer cuidar do pecador arrependido. A gente quer se livrar das pessoas. A gente quer simplesmente tratar as pessoas como se elas fossem descartáveis, como um lençol descartável, como uma roupa descartável. Ah, sujou, joga fora. Sujou, deixa para lá. A gente quer novo, a gente quer no plastiquinho novo. E não existe ninguém que não erre. Aí você lota a igreja, sabe de quê, Gabi? De hipócritas. Porque as pessoas estão errando, todo mundo está errando, todo mundo precisa ter um ambiente para confessar pecado, para se sentir seguro para fazê-lo, né? Mas você não tem isso na igreja, porque as pessoas não são misericordiosas. Não. As pessoas, e eu arrisco a dizer, se você não aplica misericórdia na vida do outro, é que você não recebeu misericórdia da parte de Deus. Sim. Aí você tem um problema sério. E isso se estende à família do pastor também e da liderança da igreja, Sim, né, pastor? sim, Porque sim. eu sou filha de pastor e eu vejo que os olhos na família do pastor, nos filhos, de criar ali mini perfeitinhos, Sim. a tendência do ser humano é muito grande. Sim, E isso acaba destruindo pessoas Sim. também que, né, acabam sofrendo com algo que não deveria, porque todos nós somos pecadores. Esse ambiente é super importante para que as pessoas cresçam saudáveis. O ambiente em que eu posso confessar, em que eu vou receber, obviamente, a disciplina pelo meu pecado. O pecado tem que ser disciplinado, mas eu tenho a certeza também de que os meus irmãos em Cristo não vão me abandonar, não vão me deixar parado, não vão me deixar jogado na sarjeta, mas vão me amparar e vão cuidar de mim. Agora, tem aquelas pessoas que são mau caráter no sentido de que elas não querem mudar de vida, elas não querem, elas muitas vezes estão se aproveitando da igreja, se aproveitando dos seus erros, para gerar um ambiente de dependência total da igreja. E não é isso que o discipulado faz. A gente orienta, a gente cuida, a gente aplica de misericórdia, mas para a pessoa poder caminhar com as pernas delas, poder viver com as pernas dela e poder ajudar outras pessoas. A Bíblia diz assim, eu sempre repito esse versículo: aquele que roube, não roube mais. Agora trabalhe. Trabalhe para quê? Para que tenha com que ajudar o necessitado. Então, não é gostar de pecado, não é amaziar pecado, não é fazer... Pecado de estimação. Pecado de estimação, mas é tratar o pecado. E quando as pessoas caírem, saber que o seu pecado vai ser tratado. Porque para um cristão verdadeiro, Gabi, o pecado dói muito. O pecado é muito vergonhoso. Então, a ideia é tratá-lo. Amém. E aqui, para a gente chegar aí ao fim desse programa, eu queria fazer a última pergunta, que é: quais são os desafios específicos que as famílias imigrantes brasileiras enfrentam em relação à prática da misericórdia no discipulado? Nós estamos aqui no contexto de imigrante nos Estados Unidos, somos brasileiros, e eu tenho certeza que o senhor já deve ter visto vários exemplos, várias situações. E aí, precisamos melhorar aplicando a misericórdia no discipulado? Gabi, essa pergunta sua vale um programa. Eu vou tentar resumir aqui, deixar uma palhinha para o pessoal. Por que que o imigrante é tão legalista? Por que que ele é legalista? Por o seguinte: a maioria dos imigrantes que chegaram aqui nos Estados Unidos chegaram de forma ilegal. Ou chegaram com status e agora estão fora de status e enganaram o governo de alguma forma. O que é que isso provoca no coração da pessoa que faz isso? Isso provoca no coração da pessoa que está isso um tipo de violência. A violência é advinda da culpa. Então, essa pessoa que fez algo de errado, essa pessoa que leva essa culpa no coração, quando ela vai para a igreja, ela não consegue entender que Deus a perdoou. Deus perdoou você de ter entrado ilegal nos Estados Unidos. Deus perdoou você da forma como você fez. Deus perdoou você. Mas a maioria das pessoas não crê nesse perdão. E quando você não crê nesse perdão, quando você não se perdoa, o que acontece? Você não recebeu o perdão. Você não crê o perdão, então você não tem misericórdia na sua vida. Aí o que acontece? Você passa para as outras pessoas o quê? O legalismo. É por isso que as pessoas que vivem nessa situação são muito legalistas.
elas estão forçando os outros, porque dentro do coração delas, elas ainda não aceitam de fato e de verdade que Jesus a perdoou, que Jesus cuidou. Então, quando vem alguém na mesma situação que ela quer julgar, ela quer condenar, ela fica com o pé atrás, um monte de coisa. Por quê? Porque no coração ainda não foi perdoado. Então, você, imigrante que me assiste, você que chegou aqui de uma forma como não deveria, tudo bem, mas agora Deus te perdoou. Agora você é um cristão. Então, as coisas velhas ficaram para trás. Claro que você vai sofrer as consequências de toda essa situação que você viveu. Você já tem sofrido. Mas Deus é bom. Deus é misericordioso. Quem sabe Deus não vai dar melhorar a sua vida, vai dar um documento para você. Deus vai melhorar a sua situação aqui na América. Ou se não der um documento, mas vai deixar você numa situação de uma forma em que você possa criar os seus filhos, viver tranquilo com a sua mulher, desenvolver o seu trabalho. Então, creia nesse perdão. Creia que Deus já te perdoou. E a partir daí, Gabi, você vai ter uma relação com os outros de quê? De misericórdia. Então, o problema está aí, Gabi. O problema está que as pessoas não tiveram misericórdia no coração. Eles não creem que Deus a perdoou. Como é que eles vão crer que Deus perdoou o outro? Então, uma vez que você se sente perdoado, uma vez que você experimenta a graça e a misericórdia de Deus, o que é que acontece? Você dá isso para o outro. Então, o meio imigrante tem muito legalismo por causa disso. Porque o coração ainda está apertado, o coração ainda está acusando você mesmo dos seus erros. Para com isso. Se renda ao amor de Deus, à graça de Deus. E Deus vai abençoar tanto você e a sua casa, como quem se aproximar de você. Amém. Muito boa essa palavra, pastor. Nós somos imigrantes aqui, eu já ouvi muito a seguinte frase, tem que sofrer mesmo, tem que sofrer. Eu sofri aqui, então você vai sofrer também. E assim, claro que a vida, o senhor já falou isso várias vezes aqui na igreja, a vida é feita de sofrimentos. Mas não é necessário. Mas não é necessário você causar o sofrimento de propósito, né? Exato, e você pode ser uma bênção para o outro. E você pode evitar. A bênção de você ter sofrido não é você desejar o mesmo sofrimento para o outro. É você dizer assim, eu quero aliviar alguém. Eu quero que as pessoas, o que eu sofri, eu não quero que o outro sofra. Se eu pudesse ser uma bênção na vida dele, para ele sofrer menos, eu vou ser. Deus tenha misericórdia de nós, porque se Ele agisse conosco... Como nós agimos com os nossos irmãos. Oh, meu Deus, eu não consigo nem pensar. Muito profundo esse programa. Daria mais tempo de conversa aqui, mas vamos chamar o próximo quadro, que é o quadro O Discípulo Responde. Para a gente falar da misericórdia no discipulado, antes de tudo a gente precisa se lembrar de quem é o mestre por excelência. É o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E se a gente for se lembrar nos relatos bíblicos, ele teve misericórdia de uma maneira geral com toda a multidão. A Bíblia fala sobre isso, que ele se compadecia das multidões, mas também fala de maneira particular, né, não só multiplicando os pães para os discípulos e toda a multidão, mas para com os seus discípulos, ele teve um carinho muito especial. Misericórdia é sentir a miséria do coração do outro, né? Então, para com os seus discípulos, por exemplo, ele curou a sogra de Pedro, Jesus, ele exortou quando precisava exortar, ele preparou Pedro para o momento de dificuldade, ele protegeu os discípulos quando ele acalmou a multidão, ele ensinou indo ao encontro da necessidade de cada um dos seus discípulos, dando uma palavra especial. Misericórdia significa estar junto. Mas também, creio que o ponto principal, misericórdia é uma questão de exemplo. Jesus lavou os pés dos discípulos, um pouco antes de morrer. Ele chamou os discípulos e disse, eu que sou mestre, fiz isso por você, muito mais vocês têm que fazer isso uns pelos outros. Pensar então no lugar da misericórdia é olhar para Cristo e imitá-lo. Entender qual é a vontade de Deus para a vida do discipulado e amar o discipulado, o discípulo, oferecendo a ele aquilo que ele precisa ter da parte de Deus. É ser um sacerdote da parte de Deus para com os seus discípulos. Vamos olhar para Cristo. E agora nós vamos chamar um dos quadros mais esperados deste programa, que é o quadro #PraPensar. Pastor Pedro, qual que é o pensamento da vez?
pensamento de hoje, gente, é o pensamento de um grande filósofo cristão chamado C.S. Lewis. Gabi e queridos, olha o que ele fala. Ele diz assim: algumas das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram os seus nãos. Algumas das maiores misericórdias de Deus na minha vida foram os seus nãos. O não de Deus, meu querido, sempre vai ser uma resposta positiva. O não de Deus nunca vai ser uma resposta negativa. Às vezes você recebeu um não. Às vezes você recebeu algo que o seu coração ficou revoltado, ficou rebelde. Você queria muito aquilo, mas tudo concorreu para não acontecer. Esse tudo concorrendo para não acontecer é Deus dizendo não. E se Deus disse não, Ele tem algo muito melhor para você. Ele tem algo muito maior para você. Ele tem algo maravilhoso para você, em que você vai ser uma pessoa melhor, em que você vai ser mais parecido com Cristo. Então creia, as misericórdias de Deus não só são os seus sims, mas também são os seus nãos. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Gabi. É um privilégio sermos lapidados por Deus, é um privilégio sermos discípulos de Cristo e que nós possamos a cada dia aprender mais com Ele e agir com a mesma misericórdia que Ele age para conosco, que a gente possa agir com o próximo também. Amém. Então, chegamos aqui ao final de mais um programa. Muito obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigada a você que nos assiste até agora. Obrigado, Esperamos te ver no próximo episódio. Tchau, um Até abraço. mais. Deus Tchau. abençoe. Tchau, tchau.